E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, deixa aquele like pra fortalecer, porque hoje a gente vai ver um vídeo do Ei Nerd, onde ele fala que aconteceram algumas reviravoltas no caso do Jonathan Majors, né, o ator que interpreta o Kang. Eu não tava esperando por isso, parece que já tava bem claro que, sei lá, o cara era culpado mesmo, já tinha acabado tudo, tanto que já foi demitido da Marvel, acabou a carreira do cara, e de repente talvez não seja bem assim, aconteceu alguma coisa aí, não sei, quem sabe, vamos descobrir logo depois da vinheta. Ei Nerds Trunks, Wagner aqui para falar para vocês, é claro, do Ei Nerd, a marca de suplementos pensada especialmente para quem? Para os nerdolas. Sim, porque você ser nerdola não é uma desculpa para você não treinar e botar o shape, né? Então bora lançar o projetinho com o Ei Nerd, tem o Whey sabor baunilha, chocolate e açaí. Além de ser um produto muito bom, único do mercado com vitaminas D e K, eu garanto para vocês, ainda é muito gostoso. Além, é claro, de ser a forma mais fácil de você bater aí a quantidade de proteínas que você precisa ao longo do seu dia. Mas vale lembrar que o Ei Nerd não trabalha só com whey protein, também tem pré-treino, tem creatina, tudo que você precisa para virar Super Saiyajin. Então dá uma olhada no link ali da descrição, utiliza o meu cupom TRAGE para garantir o seu desconto e, é claro, ajudar esse belíssimo canal também. Vem comigo, vamos todo mundo trabalhar para botar o shape aí, porque afinal ser nerdola não é desculpa para não ser saudável. É isso, agora que eu passei o recado, vamos voltar pro vídeo. Bom, vamos ver, né? O que aconteceu aqui, qual é a nova reviravolta dessa história. Você sabia que o Jonathan Majors foi processado não uma, mas 2 vezes pela ex-namorada dele? Só que algo errado não parece estar certo, galera, porque agora, do nada, a ex-namorada resolveu retirar as denúncias contra ele. O que será que aconteceu pra essa reviravolta, né, rolar agora, né? Foi uma coisa... Já destruiu a vida do cara, já acabou tudo, já perdeu tudo mesmo, agora, vou tirar as acusações aqui, tanto faz, né? Já conseguiu o que ela queria. Entre eles, agora a carreira do Jonathan Majors tem salvação, o que você acha? Bom, vem que eu vou te dar os detalhes atualizados dessa história toda. Eu acho que o Kang não vai voltar, né? Já tem o Robert Downey Jr. como Doutor Destino aí, agora... complicado, né? Acho que não tem mais muita salvação. Pro UCM ele não volta mais. Nossa, só se realmente o plot twist for muito louco e talvez numa próxima fase o Kang possa voltar, porque o cara conseguiu recomeçar a carreira totalmente, não sei. A curto prazo... ele tá ferrado, mas vamos ver. O que será que aconteceu pra essa reviravolta, né, rolar agora, né? Bom, vem que eu vou te dar os detalhes atualizados dessa história toda do Jonathan Majors e da Grace Jabber. Vamos lá. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui! Você lembra que no ano passado, porra, a gente acompanhou de perto cada passo daquelas denúncias lá contra o Jonathan Majors, o Kang da Marvel, você lembra disso? Então, mais uma vez, a gente tem um ator processado e condenado por violência doméstica. E quando isso veio à tona, pô, foi na hora, né? Imediatamente a carreira dele foi arruinada. E parecia que essa tour tinha acabado, né? A gente, pô, não tá mais ouvindo falar nisso, acabou, já passou, né? O que a gente não esperava é que, há uns meses atrás, a mesma ex-namorada, a Grace, abriu mais um processo contra ele. E agora ela retirou todas as acusações da justiça. O que será que tá pegando? Então bora que a gente vai mergulhar nessa treta agora. De novo, né? Já capricha no like e se inscreve no canal se você gosta de acompanhar a cultura pop no geral. A gente gosta demais de conversar sobre super-heróis, cinemas, animes, séries. Bacana demais você estar aqui com a gente. Vamos lá. Então, galera, vamos recapitular rapidinho aqui pra você entender a linha do tempo completa, né? Pra gente poder voltar, fazer uma sinopse do que aconteceu. Em 2003, o Jonathan Majors, ele foi acusado de ter agredido a ex-namorada dele, a Grace Jabber, no banco de trás de um táxi. Você lembra disso? Daí você deve lembrar, né? Então esse foi o processo número 1, e esse a gente acompanhou de perto aqui. Bom, depois que ela abriu esse processo, outras supostas vítimas do Jonathan Majors brotaram. Pô, tanto na justiça quanto na mídia, né? Saíram aparecendo em um monte de lugar. Isso é um baita reforço pro lado da Grace nesse processo, entende? Porque ela tava sozinha até então. Daí, galera, o julgamento rolou, né? E no fim das contas, ainda em dezembro do ano passado, o Jonathan foi considerado culpado de agressão de 3º grau, por ele ter causado danos físicos na Grace de forma imprudente e tal, né? Ele também foi culpado por assédio em 2º grau durante uma briga entre os dois em março de 2023. Então, a situação pra ele complicou demais. Ele foi culpado, condenado e culpado. Daí pra frente é que muita gente tá desatualizado do caso, né? Então a partir dali que a galera ficou... não se tocava mais nesse assunto. Bom, depois disso o Jonathan recebeu a sentença que foi essa. Primeiro, ele teve que cumprir um programa presencial de 52 semanas de reabilitação sobre violência doméstica. Foi a primeira coisa que aconteceu com ele. E ele deveria também seguir fazendo terapia e prestar relatório sobre o progresso dele para a justiça. Ele também ficou proibido de possuir qualquer arma. E também foi proibido de fazer qualquer tipo de contato com a Grace Jabber. E por fim, ele teve que pagar uma sobretaxa separada de $250. Qualquer violação dessa sentença poderia resultar na prisão dele. Essa tu tava sabendo? Enfim. Bem, foi... $250 em reais é uma fortuna, mas, pô...
Saiu barato, né? Assim que o ano de 2023 terminou pro Jonathan Majors. Justamente o ano que ele tinha estrelado Creed 3 com Michael B. Jordan, né? Tava no auge como Kang ele, né? Que era justamente o próximo grande vilão da Marvel. Tipo, ele tava no top da carreira dele, né? Muito potencial que ele tinha vindo pela frente. E foi só essa polêmica começar que os contratos do Jonathan Majors começaram a cair, um atrás do outro. Ele foi perdendo tudo. Ele foi dispensado das empresas de gestão e relações públicas, perdeu vários contratos de publicidade. E logo que a sentença saiu, a Marvel cortou relações com ele. Só que, galera, durante todo esse tempo, o Jonathan Majors negou todas as vezes as acusações de agressão. Tanto no julgamento quanto em entrevistas. E, pô, ele disse o tempo todo que era inocente. E o que muita gente não deve saber é que no começo de 2024, a Grace processou o Jonathan de novo. Dessa vez ela veio alegando que ele difamou ela, né? Isso porque, mesmo depois de ter sido condenado por agressão, ele continuou dizendo publicamente que ele nunca agrediu ela. Então ela tava se sentindo, né, tava se sentindo que ele tava desmentindo ela e tal. Ou seja, pra ela, né, o Jonathan sair dando entrevista falando isso, colocava numa situação como se ela fosse uma mentirosa, uma golpista, entende? Então ela se sentiu no direito de processar ele. Daí, em março desse ano, os advogados da Grace resolveram entrar com essa ação de difamação. E ainda incluíram outro caso de agressão que ele teria feito com ela, uma briga deles em 2022. Nessa briga aí, nessa... É estranho, né? Muito estranho. O primeiro caso, que era de agressão, deixou uma outra agressão que ela tinha sofrido de fora. E aí colocou uma agressão anterior num outro processo seguinte sobre difamação. Porque o cara tava dizendo... Nossa, que coisa estranha. Essa história sempre foi meio esquisita, mas tá mais esquisita agora. Suposta briga, o Jonathan supostamente teria segurado a Grace pelos braços e atirado ela contra uma parede. E depois ele jogou objetos na direção dela. Foi o que ela e os advogados alegaram, né? Ou seja, há 8 meses atrás, o Jonathan estava cumprindo a sentença de agressão e eles já vieram com outro processo de agressão e difamação. Tipo, uma porrada atrás do outro no cara, né? Só que do nada acabou de sair na mídia que esse segundo processo acabou de acabar de um jeito muito favorável para as duas partes. Tanto pro Jonathan quanto pra Grace. O que rolou foi o seguinte, é que os advogados dos dois entraram com uma notificação conjunta no tribunal na quinta-feira agora, no dia 21 de novembro, declarando isso aqui, abre aspas. Todas as reivindicações contra o réu na ação acima mencionada são rejeitadas com prejuízo. Você entendeu o que isso significa? Tive que consultar advogado pra entender, né? Significa que os advogados do Jonathan e os advogados da Grace entraram em acordo que todas as acusações contra o Jonathan nesse segundo processo foram retiradas de uma forma que esse processo não pode nem ser reaberto no futuro. Não é esquisito isso, cara? Tipo, sei lá, eu não manjo muito, mas não tem cara de acordo feito por debaixo dos panos? Tem cara de acordo. Os termos exatos, né, desse acordo não foram divulgados, a gente não sabe. Mas os advogados da Grace disseram nessa sexta-feira que é assim mesmo que todo caso termina depois de resolvido. E esse caso foi resolvido favoravelmente. Então, quer dizer... Tá. É uma reviravolta pero não mútil, né? Tá muito estranho o caso, mas isso aqui tem muito mais cheiro de uma mala preta aí que ela recebeu com muitas verdinhas do que, não sei, uma falsa acusação que ela se arrependeu. Porque o cara acabou sendo condenado no primeiro momento. Depois, ao mesmo tempo, você pode pensar, né? Ela já tinha vencido a primeira acusação. Parece que essa segunda realmente, talvez ela fez pra barganhar. Mas, pra ver o que ela conseguia tirar a mais do cara. Porque era uma coisa meio fraca. Ah, ele tá aí dando entrevista falando que não agrediu. Falando que é mentira. Tudo bem, se ela realmente for agredida, e segundo a justiça pelo menos ela foi, dá pra entender ela ficar bolada porque, o cara tá falando que não, tá me chamando de mentirosa. Mas daí abriu o processo, colocou uma outra agressão que convenientemente ela tinha deixado de fora antes, e depois fechou tudo do nada, assim. Ué, de repente não é mais um problema que ele tava falando essas coisas? E a agressão que ela sofreu também agora passou? Como assim? Deve ter, desembolsado alguma coisa pra ela parar de encher o saco, mas... cara, é esquisito. É um caso polêmico, controverso e difícil de analisar, bem difícil. De acordo com os advogados, o caso foi favorável para Grace. E como que isso é favorável se isso foi ela mesma que abriu o processo, depois desistiu dele? Tipo, realmente estou querendo saber se tem algum advogado para me Foi favorável porque ela conseguiu o que ela queria, né? ajudar. O que os advogados dela falaram foi isso aqui, ó, abre aspas. Grace Jabbery demonstrou tremenda coragem durante todo esse processo muito longo e difícil. Como resultado... Sempre o mesmo papinho. Falaram a mesma coisa da Amber Heard, inclusive. Nossa, como ela é corajosa. Do seu comprometimento com a justiça, o processo que ela moveu contra Jonathan Majors foi resolvido favoravelmente. Esperamos que ela possa finalmente deixar esse capítulo para trás e seguir em frente com a cabeça erguida. Galera, eu não sou juiz nem advogado, eu não tive acesso a detalhes de nada, que já deixo claro.
Mas isso não abre margem pra gente pensar num monte de coisas, cara? Tipo Sim. que o Jonathan pagou uma boa grana pra ela desistir do caso. Sim, abre, sim, exatamente. Alguém consegue não pensar nisso? E aí, se realmente ele pagou uma boa grana e ela tirou, não parece que no fim meio que era o que ela queria mesmo? E aí agora ela conseguiu e tá satisfeita? É bem estranho, né? Bem suspeito. Porque se ela tivesse muito preocupada com a sua honra, porque, meu Deus, ele tá falando por aí que não me agrediu e tá me tirando pra mentirosa, não seria uma mala preta, queria fazer ela mudar de opinião sobre isso, né? Então, sei lá. Mas ao mesmo tempo o cara foi condenado no primeiro processo. Isso era um segundo processo que ele conseguiu fazer o acordo. Então, a carreira dele não vai ser salva depois disso aqui. Nada leva a crer que vai, né? Pra todos os efeitos, o cara ainda parece que tem culpa no cartório. Pra gente pensar num monte de coisas, cara. Tipo que o Jonathan pagou uma boa grana pra ela desistir do caso. Ou então que ela mesma desistiu porque não tem como bancar as acusações que ela fez contra ele. Porque nos Estados Unidos é assim, cara. Mentir no tribunal é crime. Enquanto os advogados da Grace têm falado aí que a situação foi resolvida de uma forma boa pra ela, nem o Jonathan nem os advogados dele falaram alguma coisa ainda sobre isso. Percebe? O Jonathan Majors, ele passou o último ano na sarjeta de Hollywood. Mas parece que agora as coisas estão melhorando pro lado dele, né? Ou pelo menos parecem que estão. É o que tá parecendo. Que além do fim do processo, nessa semana ele e a Meagan Good, a atual namorada dele, eles compareceram no evento em Los Angeles. No evento agora em Los Angeles, e eles revelaram que eles estão noivos. Quando aquele primeiro processo da Grace veio à tona, a Disney retirou o filme Magazine Dreams do calendário de lançamentos. Por quê? Porque o Jonathan Majors está no filme. Então o filme foi engavetado. Mas a Briarcliff Entertainment comprou os direitos de distribuição desse filme. E algumas semanas atrás eles confirmaram que a Magazine Dreams vai estrear nos cinemas no início de 2025. Então, ó, além disso, o Jonathan Majors ainda tá escalado pro filme Merciless, que é um thriller do diretor Martin Villeneuve. O lance, cara, é que mesmo a ex-namorada removendo todas as acusações que fez contra ele, e mesmo alguns trabalhos começando a brotar no horizonte, as consequências da carreira do Jonathan Majors ainda podem ser irreversíveis. Eu não consigo... Cara, mas é impressionante, porque assim, o processo dele foi muito mais longe que o do Johnny Depp e ele ainda tem os projetinhos dele rolando. Sendo que a situação não tá tão favorável pra ele assim. Doideira, né? Cara, a essa altura do campeonato não tem como você não pensar em identitarismo, né? Porque o Johnny Depp foi o contrário. Ele provou não só a sua inocência, mas provou que inclusive foi vítima de todos os processos, mas até aí, pô, ele já tinha perdido todos os seus papéis, seus projetos, já tinha sido descartado de tudo, sendo que o cara tinha muito mais nome, muito mais fama do que o Jonathan Majors. E só depois de muito tempo e depois de provar categoricamente a sua inocência é que o Johnny Depp começou a ser cotado para projetos novamente. Então foi um trabalho bem mais complicado para limpar a barra dele, né? O Jonathan Majors aí, sei lá, pra situação que ele passou, pô, não tá tão mal quanto poderia, vai. Ok, ele tinha um grande papel como o grande vilão dessa próxima fase da Marvel, por mais que era o grande vilão da fase bosta da Marvel, mas ainda assim, né? Ele perdeu coisas importantes, mas ao contrário do Johnny Depp, não perdeu tudo, né? Consigo imaginar uma sequela na carreira dele, sabe? E o curioso é que ele sempre se declarou inocente nesse tempo todo, mas a gente já viu esse filme antes, lógico, né? Quando a reputação vai por ralo, é difícil Hollywood perdoar, não tem jeito. Fez uma manchinha, Hollywood não perdoa. Agora o que resta é a gente aguardar mais um capítulo dessa história que muita gente achava que já tinha acabado, né? Eu sei que é irreversível a gente poder fazer teorias do porquê a Grace desistiu do processo no meio do caminho, mas não adianta, é como eu sempre falo, a gente tem que ir com calma nessa hora. Não dá pra ser acusando ninguém por aí, pô. O Jonathan ou a Grace, você não pode acusar ninguém, porque a gente só tem a ponta do iceberg, cara. Quem sabe muito são os caras. Então a gente tem que esperar os fatos surgirem. Eu lembro que o processo inicial foi estranho, mas ele foi condenado. Eu não vi, né, o processo como um todo, então, sei lá, eu só imagino que... Eu espero, na verdade, que o cara não tenha sido totalmente condenado sem provas ou com provas muito fracas, porque eu lembro que não estava tão claro assim que ele tinha feito. Mas sei lá, situação esquisita. Eu sinto que ele tem alguma culpa no cartório, senão não teria chegado até esse ponto. Mas mesmo assim, ele nem se deu tão mal em Hollywood quanto outros colegas de profissão, né? Enfim, o que você acha dessa história? Será que ele é inocente e ela retirou as acusações porque eram falsas? Será que ela retirou porque ele pagou uma grana preta e ela aceitou porque ela só queria o dinheiro mesmo? Será que ele pagou porque sabe que é culpado e sabe que ela pode complicar ele mais ainda, então é melhor desembolsar uma grana preta aí pra ela parar de encher o saco de uma vez e o cara ver se consegue se reerguer? O que você acha? Diz aí nos comentários. Dá uma olhada nos links ali da descrição, se inscreve se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até o próximo vídeo. E aquilo que passamos não se perdeu, nós vamos recomeçar os planos.